Mas para você conseguir aplicar para uma faculdade aqui na Alemanha, você precisa do Abitur, que é essa nota. Porque as Uhum, faculdades, elas têm uma nota de corte, e daí para você poder aplicar, saber se você pode ser aceito ou não, você precisa dessa nota. E a gente depois, uhum. no ensino médio, num colégio normal, não tem isso. E Não tem outros isso. estrangeiros também. Por isso a gente precisa passar pelo Studienkolleg, que é um ano que você vai passar na Alemanha, tendo as matérias que você vai ter futuramente na faculdade. Então, você precisa escolher, na hora que você vai fazer uma prova, a área que você quer, mais ou menos. Tem a área de humanas, a área de exatas, a área de econômicas, que foi a que eu escolhi, e biológicas, medicina. Uhum. Você faz a prova, vem para a Alemanha, você tem essas matérias, no final você escreve uma prova, eles calculam uma nota com a sua nota do colégio e a nota do Studienkolleg, e daí você tem um diploma que equivale tanto ao seu nível de alemão B2, C1, Uhum. quanto a nota para aplicar para as faculdades, para você ser aceito. Entendi. Então, o Abitur seria mais ou menos como se fosse um Enem no Brasil? Dá pra comparar? Sim, mas o Abitur não é. Estrutura de prova não é tão parecida com o Ah, Enem, não, não, porque não. eles Tô têm falando menos matérias. não da prova em si, mas do que ele te traz, né? Do que ele Isso, vai é para te aplicar levar para as faculdades. pra faculdade. É isso, do Sim, estrangeiro sim. vai pro Studienkolleg. E aí você. Mas como é que funciona as matérias ali? Tu falou que tem que escolher e tal. Como é que funciona? Tem mais ou menos um direcionamento para a área que você quer ir? Essas aulas você fica com colegas que estão estudando na faculdade mesmo? Como é que funciona essa Então, distribuição aí? a área tem totalmente a ver com o que você quer estudar depois, então você já tem que ter uma ideia, assim, do que você quer Mas é fazer. você ou tem aconselhamento lá? Como é que funciona? Então, Para você. você tem como você escrever para eles, né, na Uhum, faculdade, porque o Estudo no Colégio faz parte da faculdade. uhum, Então, tem como você escrever, tirando dúvida, mas basicamente você tem que pensar mais ou menos na área que você quer seguir antes de fazer a prova, antes de aplicar para o Estudo no Colégio. Eu, por exemplo, queria um pouco de administração, economia, não estava certa ainda, por isso eu acabei escolhendo o V-Kurs, que é o curso de Ciências Econômicas. uhum. E daí vindo aqui para a Alemanha, eu tinha aula de administração, economia, matemática, sociologia, alemão. E isso foi muito bom porque eu já tive contato com matérias e o vocabulário em alemão das É, matérias que que eu ia ter na legal. faculdade. Isso que eu Então, ia acho que é perguntar, super porque válido. uma coisa é você fazer o CAs lá, que é um nível alto, mas o vocabulário que você tem é o diferente do que você tá numa universidade, né, e se preparando para um curso, porque a menos que tu seja, sei lá, da área de TI, né, que nem eu de tecnologia, que é tudo a mesma coisa, eu acho, tudo em inglês, mas eu imagino que economia e administração, que são áreas mais tradicionais, eu acredito que deve ser bem diferente o vocabulário. Sim, é um vocabulário muito específico e o Student Colleague não é só bom por causa disso, você ter contato com as matérias, porque as matérias daqui do Brasil e da Alemanha são muito diferentes. Por exemplo, matemática. A nossa matemática no Brasil é muito boa, mas eles têm cálculo no abitur deles. E a gente não tem cálculo na Não escola no tem, né? Brasil. Então, foi Hum. assim, essencial eu ter feito o Student Colleague para eu conseguir dar conta da faculdade hoje em dia. E também é bom para você ver se você gosta da Alemanha. É um ano para você se adaptar, porque cair de paraquedas na faculdade eu acho que é muito abrupto. Você precisa dessa É. transição, assim, aprender a morar sozinho, burocracia, resolver visto, para você, quando tá na Não. faculdade, já tá mais assim, calejado. Porque não é fácil. Ainda mais, eu não sei com quem você mora, mas dividir apartamento com estrangeiros e às vezes é um aprendizado. Sim, não, hoje em dia, graças a Deus, eu moro sozinha, mas eu tive um Ah, tá. perrenguezaço, assim, quando eu cheguei. Ah, conta aí então. Eu tinha acabado de chegar na Alemanha, né, em março, para fazer o Studium Colleg, e Uhum. daí, na época, o Studium Colleg conseguia suprir a demanda de quarto pra gente, né, então eu já vim com um contrato assinado de moradia, e daí eu cheguei, falaram na tutora na época que, talvez você more com alguém do Studium Colleg, vamos tentar colocar você com uma pessoa com uma cultura parecida, e eu tava, assim, aberta, né, à possibilidade, eu tava com lugar pra morar, tava feliz. Aí eu cheguei aqui na moradia que eu ia morar, eu tava dividindo apartamento com uma moça muito mais velha que eu, russa, de 33 anos, Uhum. que tava fazendo psicologia, até aí tudo bem, porém, ela era esquizofrênica. E eu fui descobrir depois. E assim que eu tinha chegado, já foi aquele baque, porque a casa tava cheia de coisa quebrada. Ô, E louco. ela, muito inquieta, o moço, o Hausmeister, me mostrando o apartamento, falando como é que funcionava, eu assinando o contrato. E ela não parava de falar, não parava de falar. Aí a gente já ficou, minha mãe tava comigo na época, né? Já ficou assim, com o olho aberto, assim, meio, né, atenta.
Aí depois ela veio falar comigo logo que eu tinha terminado de assinar o contrato, falando que eu tava devendo pra ela. Que eu tava devendo energia, que eu tinha que pagar a conta de energia pra ela. Daí eu falei pra Meu ela, eu Deus acabei do de céu. chegar, eu não usei nada ainda. A gente conversa depois, mas eu acho que eu não tenho que pagar nada pra você, porque, né, a gente divide Que eu apartamento, mas cheguei as agora. minhas Ah. contas são com a imobiliária, né? E daí foi passando isso, fui me mudando. Daí na minha primeira noite que eu ia dormir no apartamento mesmo, minha mãe tava no Airbnb, um pouco mais afastada, mas ela queria já que eu tivesse, né, experiência de dormir no apartamento, tudo. Hum. Ela bateu na minha porta, assim, eu tava indo dormir, ela bateu na minha porta, daí ela começou a falar que a gente tinha começado com o pé esquerdo, que a gente tinha que se entender bem, não sei o que lá das quantas. Aí, tá bom, Caraca. fechei a porta, fui dormir. Daí não deu nem 5 minutos, bateu de novo na minha porta. Daí eu, o que que foi, né? Aí ela começou a falar que o governo da Rússia estava atrás dela, que ela tinha um chip na cabeça, que se eu chegasse perto dela, ou qualquer pessoa chegasse A perto, ela ia KGB explodir tava tudo. procurando ela. Daí ela me ameaçou, fez um montão de coisa. E nisso eu tava muito nervosa, né? Porque, sei Não, lá, né? Você tá. imagina. Nossa, que cartão de Sim, não. visitas, né? Aí nisso eu fiquei muito desesperada. E a minha sorte era que o pai de uma amiga minha, que morava no mesmo complexo, né, de moradias, ele tava no prédio do lado com o carro. E nisso ela tava muito inquieta, ela tava tendo realmente um surto. E daí eu fechei a porta na primeira oportunidade que eu consegui, tranquei, liguei pro pai da minha amiga, falei, olha, ela tá muito inquieta, ela tá me ameaçando, eu tô com medo. Você consegue vir me buscar? Daí nisso eu já juntei minhas coisas, tipo carregador, travesseiro, documento, as coisas. E ela tava muito inquieta andando pelo apartamento e Caraca. ela não ia deixar eu sair de casa, assim, pela porta. Eu tive que sair pela janela e era o primeiro andar. Essa que foi a minha sorte. Pulei pela janela, o pai da minha Pulou amiga pela janela. ajudou, pulei a janela. E aí chamaram a Primeiro polícia, era o celular quê? na manhã. Deixaram a louca lá. É, e daí, ela tava muito inquieta, juro, muito, muito inquieta. E daí eu, né, saí pela janela, aí ele me dirigiu até a minha mãe, que tava no Airbnb, porque se eu faço pra minha mãe antes, ela ia ter um treco, né? Sim. Então eu cheguei, e daí no final, ela foi expulsa, né? A gente comunicou a Hum. imobiliária, mas não ia ter condição de eu morar com ela. Só que ela tinha um prazo legal de 1 mês pra sair do apartamento, né? Pra ser despejada. E a minha mãe não queria que eu ficasse no apartamento enquanto ela tava, nem eu Você é queria. louco? E Tá por louco? isso, até liberar um outro apartamento, que é de onde eu moro, né? Que é sozinho e tal, que a imobiliária ofereceu. é, eu fiquei 1 mês sem casa. 1 mês sem moradia na Alemanha, porque é muito difícil achar casa pra É morar difícil, né? aqui. Tá tendo Difícil. uma crise imobiliária muito grande. E a minha sorte foi que uma brasileira que tava fazendo turno colê, que nem me conhecia direito, deixou eu ficar com ela nesse meio tempo. Mas foi isso, Que eu bom. chegando na Alemanha logo, isso aí. Caraca, ainda não. Falaram ainda que vão colocar um N cultura parecida. E colocam a russa. O É, que tem a ver uma coisa com a não, juro, outra aí esse foi. doida ainda. Meu Deus, mas que bom que deu tudo certo. E você tinha o plano B, né? Você já tinha o contato, já tinha alguém pra te ajudar. Isso, ó, fica a Sim, dica pra graças a quem Deus. tiver. Você pode ser que ninguém sabe se vai dividir o quarto com um psicopata, né? Então é bom ficar esperto. Sim, mas é importante falar também que foi um caso muito atípico. Não Não, necessariamente, se claro, você claro, vier para a claro. Alemanha, vai Os acontecer russos isso. são Tem gente que gente também. boa. É, Só o Putin não. Tá certo, beleza. Aí você chegou depois desse perrengue e aí passou um ano no estúdio colega. Em qual cidade que era mesmo? era Marburg mesmo. Ah, na mesma Eu cidade. Ok. cheguei aqui, nunca tinha ouvido falar de Marburg antes, mas um Uhum. pessoal do meu colégio já tinha feito Sturm Kolleg aqui e recomendava porque aqui é um dos únicos Sturm Kollegs que tem suporte, né, para quem chega. Então, eles têm uma semana de orientação, na qual eles ajudam a dar entrada no visto, fazer o registro na cidade, abrir conta bancária, ajudavam na época com moradia, e para Ah, eles. legal. E foi muito atrativo para mim isso, então eu decidi vir para Marburg, por não ser um território totalmente estranho, porque tem Sturm Kolleg na Alemanha inteira, e vim para cá então, para Marburg. Legal. Ai, bom, né? Porque esse começo é fundamental ter alguém pra te dar os caminhos pra não ficar quebrando muita cabeça. Sim, Mesmo falando a língua, né? Não é, o problema não é a língua, o problema é saber mesmo o que fazer, né? né, exatamente. Não é fácil, não. Beleza, aí passou esse ano.